Pergunta do Gabriel Fronzi, da Rádio 89 FM. Leandro, com as suspensões no meio-campo do Uberlândia, o Chiquinho deve realizar a entrada do Lu Anderson e o deslocamento do Maicon Souza para o meio-campo. Existe uma possibilidade para o Joinville se aproveitar destes desfalques, ou você acredita que as características dos jogadores não influenciarão tudo? A gente aproveita qualquer vantagem que a gente possa ter no jogo. Com certeza a gente fez análise da equipe do Uberlândia. Qualquer possibilidade que for oferecida para a gente explorar, nós vamos explorar. A gente trabalhou muito em cima disso. Mas o mais importante é que a gente tem que fazer um grande jogo. A gente tem que ter um desempenho de alto nível. Porque independente de quais jogadores do Uberlândia estiverem em campo, vão ser bons jogadores, vão ser jogadores que estão dentro do processo deles. Então o mais importante é o nosso comportamento. Nós vamos buscar explorar tudo que for possível, né? Mas o mais importante mesmo é que a gente esteja muito concentrado em cada ação que a gente vai fazer, que ela seja feita com qualidade. Ainda do Gabriel. Leandro, estudando o Uberlândia, você deve ter percebido uma pequena dificuldade que eles possuem nos jogos em casa, comparando principalmente com os duelos como visitante. Na sua opinião, por que isso acontece? A gente fez esse comparativo de resultado, a gente sabe que até é um discurso que eles têm lá em Uberlândia, né, que a gente já ouviu do pessoal de Uberlândia falando sobre isso. Uma coisa que é muito complicada hoje, né, no futebol, e por mais que o mandante ainda tenha vantagem, propor jogo, atacar, ter que fazer o resultado desde o início, não é algo tão simples como parece. É muito simples falar que tem que vencer o jogo em casa, né? Mas não é assim que as coisas funcionam. Do outro lado tem um adversário que se prepara, que cria estratégias para isso. Então pode ser atribuído a isso, né? Pode ter relação com isso, porque eles têm uma equipe boa, têm um bom campo de jogo. Então pode ser que essa questão de em alguns momentos ter que fazer o resultado possa ter atrapalhado a equipe ao longo da competição. Pergunta do André Lux, da NSC. O Joinville esteve muito perto da eliminação contra o Bangu. Como construir contra o Uberlândia um duelo de 180 minutos com mais segurança e menos emoção? Bom, vamos lá. Primeira coisa, o Bangu teve muito mais perto da eliminação do que o Joinville. O Bangu sofreu um gol que foi anulado na casa dele, teve um pênalti para o Joinville não marcado. Nós perdemos pelo menos duas chances claras no jogo lá no Rio. O goleiro do Bangu foi o melhor em campo no jogo da volta, com 3 defesas de bolas já, gols praticamente feitos. E o Bangu no final do jogo teve 2 chances. Eu não posso colocar 2 chances do Bangu como se ele tivesse ficado mais próximo da vitória do que a gente. Acho que esse é o primeiro ponto. Então a gente teve muito mais próximo, né? O Bangu teve muito mais próximo da eliminação o tempo todo, que foi o que se concretizou nos pênaltis. Essa é a minha visão. Com detalhes que a gente tem que melhorar, como toda equipe precisa melhorar sempre. E é uma filosofia que a gente tem aqui dentro. Em relação à segurança e emoção, a gente busca sempre ter uma equipe equilibrada em campo, para a gente poder ser uma equipe agressiva, ofensiva. Em alguns momentos você tem que pesar sempre em relação à segurança e ao equilíbrio. Porém, eu não vejo a necessidade de que seja sem emoção. Na verdade, eu gostaria que fosse com muita emoção, né? Porque emoção é o que move o futebol. Eu quero que a minha equipe emocione, que ela jogue bem, que ela faça o torcedor gostar de assistir, que ele tenha prazer e alegria. Eu não posso negar a emoção. O dia que acabar a emoção, acaba o futebol. Ainda do André. Todo o planejamento de calendário do Joinville para o ano que vem depende desse acesso à Série C. Isso aumenta ainda mais a carga de decisão em cada um desses mata-matas? Isso não é responsabilidade desse grupo de jogadores nesse momento, né? Isso tem a ver com a instituição. Os jogadores estão muito voltados a ter o acesso por um objetivo do clube, do momento, das pessoas que estão aqui, dos atletas e de tudo que envolve o nosso acesso. Esse é o nosso objetivo. Mas quando a gente entra em campo, a gente precisa ter leveza para jogar. Eu tenho que saber o que está em jogo quando eu estou em campo, como atleta, mas eu não posso trazer toda a carga externa para dentro do campo, senão isso atrapalha o desempenho. O mais importante, eu conversei bastante com os atletas essa semana sobre isso, é que a gente jogue de uma maneira que a gente desempenhe o nosso melhor futebol, aquilo que a gente faz nos treinos, aquilo que a gente está preparado, com leveza, né? Que seja algo com responsabilidade, mas que traga o desempenho melhor de cada um. Se a gente ficar pensando em fator externo, isso atrapalha muito o desempenho e eu não quero que isso aconteça. Pergunta do Aurélio Ramos, da Esporte Mania Web Rádio. Leandro, os mata-matas já mostraram que os erros são fatais.
Faltaram precisão nas finalizações e velocidade nas transições defesa-ataque. Você está atento a essas questões? Estou atento a todas as questões que a gente consegue melhorar, todos os dias, todos os treinos. Realmente a gente tem investido muito nisso, na precisão para finalizar a jogada. Não concordo que tenha faltado velocidade nas nossas transições. Eu acho que a gente fez transições com muita velocidade, acho que na verdade até um pouco acima do necessário, que fez com que a gente tomasse algumas decisões precipitadas e gerassem os contra-ataques do Bangu a partir de bolas que seriam nossos contra-ataques, e foi isso que aconteceu ao final da partida. Então a gente está melhorando, estamos evoluindo tudo isso, um desempenho crescente da equipe, né, com vários jogadores, sempre alternando jogadores, alternando características em cima do que o jogo pede. Então a gente está muito atento para poder desenvolver tudo isso. Pergunta do Luiz Carlos Fossili, da Rádio Máxima FM. Por ter trabalhado em Belo Horizonte, o Uberlândia é um adversário que você conhece? Eu nunca enfrentei o Uberlândia trabalhando lá no Galo, nem nas categorias de base, nem na equipe principal. E o Uberlândia dá 9, 10 horas de ônibus de BH, então assim, não é tão próximo, apesar de ser no mesmo estado, né? Minas Gerais é um estado muito grande no seu território. Então, acompanhei algumas coisas, conheço, já estive em Uberlândia uma vez, mas o que eu sei muito é sobre a equipe do Uberlândia atual. E é isso que é importante, que a gente tenha muito conhecimento sobre essa equipe atual do Uberlândia, que é que vai entrar em campo no domingo contra a gente. Pergunta do Thiago Borges, do Sport Joinville. Leandro, dos últimos 6 gols marcados pelo Joinville, 4 foram de jogadores que saíram do banco de reservas. Eu vi uma mobilização muito grande de torcedores pedindo Thiago Juan ou Júnior Fialho no time titular, para você poder também liberar Paulo Vitor para a ponta, onde ele é mais habituado a jogar. O que você pensa disso? Vê a necessidade de promover mudança para essa primeira partida contra o Uberlândia? Sempre vão jogar aqueles jogadores que tiverem no melhor momento, que tiverem na melhor semana. A gente avalia tudo isso. Nós tivemos um jogo na quarta-feira para a gente poder avaliar o desempenho de vários jogadores. Foi um jogo muito importante, a gente vem de uma sequência de jogos na Série D. Então tudo isso vai ser pesado para que a gente coloque os melhores jogadores em campo. Agora a gente, de novo, um hábito que a gente precisa entender melhor e não entrar nessa é que sempre o atleta que está fora é melhor do que o que está dentro. E aí a partir do momento que o atleta que está fora vira titular, o outro que está fora passa a ser melhor do que ele. Então a gente precisa entender melhor que desempenho, estar dentro do campo é muito complicado. O futebol é um jogo de competição de alto nível, não é fácil ter desempenho, ter regularidade. Em algum momento o atleta vai oscilar. Então a gente tem que pensar em tudo isso antes da gente sempre ficar buscando alternativas de quem está fora para quem está dentro. E a gente tem que potencializar muito todo o grupo, e quem tiver melhor vai jogar, não importa se foi titular, se foi reserva no último jogo, se jogou tantos minutos, né? No último jogo, a gente tem que fazer as melhores escolhas e buscar colocar em campo as melhores características de equipe com os melhores jogadores para aquele jogo.